Fala pessoal, seguimos aqui de novo da FISPAL, primeiro dia, pouquinho mais de 2 horas, quase 3 horas aqui de feira, e seguimos o stand da STW, stand muito bonito, bem montado pela Josi. E agora é o momento de falar aqui com os meus dois gerentes, Adriel, gerente da área de tecnologia, gerente comercial da área de tecnologia, Sabrício, gerente da área de robótica. Prazer aqui vocês, né? Poder falar um pouquinho do que é a STW. Deixa eu começar com o Adriel, né? Que é onde a gente começou a essência da STW, que é esse pilar da tecnologia, da inovação. Te apresenta aí, fala um pouquinho desse setor tão importante que tu cuida lá dentro da empresa. Muito boa tarde a todos. Eu sou o Adriel, hoje respondo pela área de tecnologia da STW e é realmente o nosso pilar, né? O pilar mestre que começa lá em painéis, automação e vai culminar no nosso mestres, né? Que é o nosso queridinho, ah, trazendo tudo que nós temos de inovação, de tecnologia, de IoT, indústria 4.0 e integrando todas as soluções que a STW hoje proporciona para os nossos clientes. Então, foi o nosso início, é a nossa continuidade, mas também é a integração que nós temos entre a área do Sabrício, de robótica, e faz uma linha de coerência com tudo que nós fizemos até hoje, desde o nosso início até o momento atual. É onde tudo nasceu e é onde também a gente projeta o nosso futuro, né? A gente faz essa segmentação, né? Área de tecnologia, área de robótica, justamente para a gente ter velocidade e continuar inovando, né? Porque a nossa essência é a inovação. Exato, exato. Eu acho que a STW nasceu com essa essência de inovar, de trazer coisas novas, né? Quando nós começamos as nossas plataformas lá atrás, era algo disruptivo, inovador, e nós mantemos isso até hoje. Vem da essência dos sócios, né? De fazer algo realmente diferente, de querer algo diferente, e essa é a nossa pegada. E se tem algo que define o setor de tecnologia da STW, eu acho que é isso. É a inovação, é o querer ser disruptivo, é o querer algo diferente. Fantástico, é isso aí mesmo. Do meu outro lado aqui, Sabrício, prazer, né? Tu tá aqui com a gente, né? Por ter participar. Depois de tanto tempo que a gente estava ausente aqui da feira, poder voltar aqui. A gente pegou pandemia, pegamos enchente, poder voltar, mas tu tem hoje dentro da empresa uma posição estratégica que vai ser principalmente uma alavancagem de negócios, né? Aí a gente fala de finais de linha, a gente fala de intralogística, né? Talvez os segmentos novos, né? Sabrício, o que tu espera dessa área de robótica dentro da STW para oferecer aquilo que a gente tem para os clientes? Bom, muito bem. Bom, meu nome é Sabrício, eu sou gerente comercial da divisão da STW Robotics. Primeiramente, agradecer quem está nos assistindo, agradecer quem está vindo à FISPAL e prestigiando o estande da STW. E assim como tu falou, Júnior, eu tenho um papel importante na robótica, assim como o Adriel tem um papel importante na tecnologia, na questão de manter a essência da STW e manter as divisões de uma maneira engajada, né? Então, não são divisões de negócio propriamente dito. São núcleos de trabalho, mas o objetivo principal da empresa é manter o engajamento e um objetivo comum entre as partes. Então, a STW ela nasce como automação há 20 anos atrás. Esse é o DNA da empresa, né? Então, a gente, parte de software, automação, a gente já é reconhecido no mercado por isso. E há 10 anos, a gente vem trabalhando em robótica, começando com células de paletização, sistema de manipulação, e agora tem uma consolidação de portfólio, né? Nos últimos 2 anos, a gente vem trabalhando na coerência das divisões, né? No que a gente se propõe a fazer daqui para frente. E isso está muito claro para nós, está muito claro para os clientes, né? Nós temos uma atuação muito forte na tecnologia, que ela é somada na robótica, e uma área muito forte na robótica que traz a tecnologia também para dentro dela. Então, são divisões que se complementam. Elas começaram de maneira separada e nos últimos 2 anos elas se unificaram para a consolidação, pessoal, do portfólio, que vocês podem consultar o site, podem conhecer aqui na feira, para ver de perto, né, o que é esse nosso portfólio em tecnologia e robótica também. Sem dúvida, né? Esses dois pilares aqui, quando a gente
faz essa segmentação é justamente para a gente ter essa velocidade, né? Continuar inovando, né, que é a nossa essência, mas buscando mercados diferentes. Imagina que hoje, né, tu está numa área que os clientes que já eram da STW, que já conhecem a tecnologia, podem fazer uso de equipamentos, ferramentas que são do teu portfólio, são da área de robótica, são de warehouse, né, são de movimentação, que demandam também. Esses clientes eles buscavam esse tipo de solução. E eu acho que essa é uma questão, quando a gente fala de complementação, de integração entre essas duas áreas, é perfeito essa fala. A gente justamente segmentou, a gente tinha essa raiz de tecnologia, né, muito forte, abarcou isso dentro de uma solução de manipulação, primeiramente, depois de movimentação, finalizando aí com a entrega do ano passado do nosso warehouse, completamente autônomo. E aí vem as soluções de tecnologia, que um WMS migrou facilmente do nosso NES3 para dentro de uma solução de robótica. Esse é o teu desafio também, Adriel, lá dentro da empresa, é continuar olhando para esse mercado, vendo a possibilidade de novas tecnologias, novos recursos que já estão lá dentro como parte do nosso portfólio, mas que às vezes elas precisam ser instigadas lá para o nosso cliente, e nós somos muito disso, de aceitar esses desafios. É esse o teu desafio lá dentro na área comercial, passar isso adiante para o nosso time? Exato, perfeito. Acho que foi muito bem colocado. Quando o Sabrício comentou que, em outras palavras, nós somos uma STW, e aí muito bem dito por ti, verticalizada em duas áreas para que nós tenhamos velocidade, mas o meu desafio é justamente esse, é observar o que vem da área de robótica, o que nós temos da área de tecnologia e como nós podemos contribuir para que no final o nosso cliente receba algo inovador, né? Então, hoje nós temos sim o nosso WMS, foi uma perna do Mestres que acabou sendo customizada para isso, coube como uma luva, trouxe recursos que surpreenderam os nossos clientes quando receberam, com Learn Machine, com IA, com tudo que nós acabamos entregando de performance e qualidade. Mas é uma junção, né? É realmente duas áreas que observam o mercado, observam principalmente o que os clientes necessitam, o que eles nos trazem como desafio, e aí nós nos damos as mãos internamente. Eu mais dedicado à tecnologia, o Sabrício mais dedicado à robótica, mas os dois convergindo em uma solução. Eu acho que esse é o grande cerne da questão. Nós trabalhamos entregando uma solução para o nosso cliente. Eu acho que tem um grande diferencial que é da SCW. Tu tem um conhecimento técnico, né? A formação te permite, a minha formação técnica também. O Sabrício vem da área, né? É da parte técnica, já fez projeto, nós somos programadores. Então, quando a gente vai junto àquele cliente que aceita o desafio, a primeira empatia que ele tem é justamente saber que ele pode contar com a SCW, porque nós vamos entregar, nós temos soluções. Existe uma sensibilidade, né, em relação ao que a gente está falando, exatamente, pensando e idealizando como negócio, né? Isso que é o mais importante. E eu acho que esse é um grande desafio quando a gente olha para a área de tecnologia. Ano passado, por exemplo, a gente trouxe aí as ferramentas de WMS, né, junto com o Miniload, né, o T2000, o T200, né, que a gente lançou no passado. Mas esse ano, para a feira, por exemplo, a gente traz uma revolução para a indústria, né? A nossa Eagle, a nossa inteligência artificial, ela começa agora, mas daqui 1, 2 anos a gente vai ver efetivamente o poder que essa ferramenta tem. E isso está na tua mão. Exato. O Eagle, ele é disruptivo em todos os sentidos, uma vez que nós deixamos de tratar a operação e a interação entre o cliente e um processo como algo binário, né? Onde você busca um dado, olha um gráfico e você passa a uma interação praticamente humanizada, né? Onde o operador pergunta a informação que ele quer, o Eagle processa tudo isso e diz: olha, meu amigo, tá aqui a informação que você quer já, mineralizada, transparente. Talvez até suportando uma solução, dizendo: tá aqui é o que tu precisa, mas eu acho que isso daqui talvez possa te servir como uma solução eficaz. Exato, exato. E assim, eu acho que um dos grandes diferenciais que a STW tem é esse entusiasmo, né, que nós temos quando falamos disso.
comentou, você é técnico, eu fui programador por mais de 10 anos, o Fabrício técnico, e isso é entusiasmo, né? É nós olharmos uma solução que nós estamos criando, algo completamente diferente, com o que tem de mais moderno em termos de tecnologia, com o IA, com o que desponta no mercado. E assim, antigamente nós tínhamos uma linha de avanço tecnológico, onde empresas nacionais demoravam 5, 10 anos para ter o que as empresas estrangeiras têm, e hoje nós, em questão de meses, pegamos uma nova tecnologia, implementamos dentro do nosso sistema e proporcionamos algo completamente diferente para os nossos clientes. Então, eu acho que essa é a nossa essência, né? E essa é a grande fórmula do nosso sucesso, o entusiasmo que nós temos em entregar soluções diferenciadas. Eu acho que isso é uma grande verdade mesmo, né? Porque tu na área de tecnologia, né, pega uma empresa estruturada, já com profissionais, né, que são dedicados, né, e que buscam, são inquietos, né? A gente sempre fala, os caras, nosso pessoal lá é inquieto, eles querem ter a melhor solução, né? E quando o cliente pode participar, quando ele efetivamente entra e compra um projeto da STW, a gente faz exatamente isso, coloca ele nessa ponta e dizer, olha, o que tu precisa, né? Como que a gente pode, dessa solução, melhorar o teu processo, contribuir para que ele seja mais eficaz, e a gente vê isso internamente, né? O nosso pessoal, a gente gosta muito de lidar com eles e o nosso cliente também gosta de lidar. E isso facilita essa questão de ter sempre um produto na vanguarda, um produto que tem tecnologia. Eu acho que resume bem, mas é diferente, né? Você já pega uma empresa que tem essa consolidação, já tem essa característica, mas a gente facilmente consegue transportar isso para uma área de robótica, que é um pouco mais visível, né? Quando a gente olha um acabamento, uma pega diferente, aí entra muito essa lida, né, com o Fabrício, mas também essa bagagem que a STW já tem de inovação, de tecnologia, ela está ali inserida no meio da própria robótica, no meio dos LGVs, dos AGVs, no warehouse, nos transelevadores. Como é que é para ti esse desafio pegar essa transição, né, dessa área de software, tecnologia e aplicar isso a produtos, né, que aí a gente consegue efetivamente ver uma solução da STW física, mecânica, né? Como é que é esse desafio? Bom, acho que uma coisa comum aqui é que nós três, assim como toda a equipe, a gente gosta de estar no cliente e conhecendo fábricas, né? Observando como é feito cada coisa, o que outras empresas, segmento americano, europeu, utilizam. Então a gente conhece muita coisa e vê muita coisa boa e muita coisa ruim. Tem dos dois viés. Agora, falando de mim, da minha jornada, eu tenho 15 anos no mercado, eu já vi muita coisa. Uma coisa que ficou muito clara para mim quando eu entrei na STW foi a disruptura de algumas ideias. Então eu vi máquinas, a gente tem casos, que o fato de usar a nossa inteligência, e não é uma fala bonita, porque tem um software, não, é porque realmente tem uma IA por trás, tem uma automação robusta. Eu vi máquinas nossas funcionando de uma maneira que antes parecia impossível. Um sistema de paletização que produz diversos SKUs simultâneos, com geometrias variadas, e só a automação fez ele funcionar, né? Uma automação com uma inteligência de dados que faz eu otimizar a minha frota de LGVs, porque eu acabo mesclando um pouco mais como eu vou fazer essa movimentação com a LGV. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos toda a bagagem que a SW tem de 20 anos entrando dentro das máquinas e não somente movimentar o equipamento, mas fazer ele operar de forma mais inteligente, gastar menos energia, utilizar menos máquina para isso, né? Gerar uma camada de dados que talvez antes não existia. Então, para mim, hoje é unânime. A empresa que não tem um software de qualidade para embarcar nas máquinas, ela está defasada. E isso é um ponto muito forte nosso, né? Então, assim, hoje eu posso dizer por experiência própria de mercado. Nós estamos muito preparados para entregar máquinas com uma qualidade e um nível do futuro que se espera. Máquinas que realmente são inteligentes e máquinas que duram. É aquilo que a gente sempre falou da indústria 4.0, né? De colocar isso efetivamente na prática. A gente olha hoje, talvez o cliente 5.0, que se discute, né? De querer ter um produto com a cara dele, com a personalização dele. Então, a gente trazer isso
da forma com que a gente encara a tecnologia, só traz benefícios. Tá? Então, a gente consegue ter essa rápida customização dos produtos, de ter uma conectividade, às vezes o próprio WMS ele vai estar se conectando com ferramentas de ERP, né, de e-commerce, por exemplo, né, e nós já temos esse tipo de solução. Exato. Ano passado a gente inovou, por exemplo, com o T200, com o WMS, né, com uma logística quase que antecipando a tendência, né, ou seja, o cliente ele faz uma produção no dia seguinte, mas eu já preparo meus equipamentos, as minhas peças de uma forma antecipada, né? E até hoje eu chego a arrepiar, né, de lembrar que ao sair lá às 7 horas da noite, o pessoal desliga todas as luzes e o equipamento fica rodando no escuro. Efetivamente é o conceito da indústria 4.0. Então, quando a gente vê isso na prática, nós que somos, né, desse meio, isso uma satisfação A muito gente fica grande. impressionado com o próprio produto. Exatamente. Essa que é a verdade. E isso realmente é um diferencial, né? Esse ano, né, para quem tem a oportunidade de visitar aqui a feira, venha olhar de perto aqui o Aigo, né? Ele é a nossa ferramenta, é a nossa inovação desse ano, mas ela não vai parar aqui, né, Adriel? Ela vai continuar aí, no mínimo, com 2 anos aí de evolução, trazendo cada vez mais dados, né? Porque ele vai ser uma ferramenta que vai estar conectada. A gente já vai entregar isso lá para os nossos clientes, mas ele vira uma nova tendência aqui de negócios para a STW. Né? A evolução do Aigo vai ser muito parecida com a evolução do Mestres por uma tônica que nós temos internamente, né? Por que entregar o básico se nós podemos entregar o melhor? Né? Então, nós temos capacidade de fazer melhor, temos capacidade de melhorar o Aigo como ferramenta, como recurso que ele pode ofertar? Sim, temos, então vamos fazer. Então, vamos proporcionar isso para o nosso cliente lá na ponta. Eu acho que essa tônica de sempre fazer o melhor que nós podemos fazer vai movimentar toda essa curva de evolução do Aigo. Isso com certeza abre-se um novo mercado para a gente, né? Quando a gente olha tudo que a gente tem a capacidade de fazer, né? Eu comentei antes, né? São mais de 50 programadores que a gente tem internamente. É um time que tem diferentes especialidades, né? Se juntar, isso aí tem que dar coisa boa, né? E a gente tem muito orgulho, né? A gente talvez desponta aí numa das primeiras empresas nacionais a ter esse tipo de ferramenta voltada para a indústria. Né? A gente olha, às vezes, o Brasil, né? O mercado que tem, ele está mais propenso a esse tipo de tecnologia, né? O gestor, ele gosta de ter as informações de forma resumida. Ele gosta de ter a tomada de decisão de uma opção de outra. E eu acho que a gente consegue concentrar isso em uma ferramenta que, sem dúvida nenhuma, e por isso a nossa aposta, né? E não é mais aposta, né? Para nós já é realidade. A gente olha para esse tipo de movimento e a gente está inserido na vanguarda, né? Nós estamos sempre com uma tecnologia à frente, né? A gente avança, às vezes, anos, né? Por desenvolver isso internamente. Foi assim com o nosso Mestre 3, é assim com os LGVs. A gente olha para o futuro e diz, olha, isso aqui encaixa. E vocês são a ponta disso tudo, né? A gente faz justamente essa divisão comercial, né? A empresa é uma só, mas comercialmente ela está dividida por quê? Porque eu preciso de velocidade. E essa velocidade ela só se dá dessa forma. Onde tu pode ter essa autonomia, tu pode gerir a tua equipe, né? Desde o comercial até a equipe técnica que te suporta. Da mesma forma, o Sabrício, que está com a equipe direcionada para as novas soluções, né? Isso é uma coisa que realmente nos dá essa velocidade. A gente olha também no passado, né? Há pouquíssimo tempo aí, a gente desenvolveu a solução lá dos fardos de fumo, né? Que foi uma ligação entre um parceiro nosso, né? Que desenvolve já soluções para a parte mecânica, a nossa tecnologia de robótica, mas principalmente a nossa tecnologia de software, né? Numa organização de fardos. Coisas que talvez há 15 anos atrás, quando nasceram os primeiros projetos, eu sequer tinha a ferramenta necessária para isso. De novo, né? Trazemos uma inovação, esse case vira um case para os outros clientes.
é mais ou menos assim que a gente trabalha com todos os outros projetos, né? Vem recentemente de um case de um determinado cliente que faz misturas premix, né? E isso virou um grande case para outro cliente grande que olhou para aquela solução e disse: olha, eu acho que a STW tem a capacidade de entregar algo melhor. E nós assumimos e nós compramos esse desafio. Está aqui, trouxemos, né, para a feira. Hoje estamos mostrando até a evolução que é a própria Eagle, né? Tu teve à frente desse projeto, né? Conduziu com maestria todas as nuances desse projeto. Mas mesmo assim, na hora do, como diz outro, na hora do pega para capar, qual que foi o diferencial que tu acha que para esse cliente foi realmente o notório, assim, aquilo que saltou aos olhos para ele seguir com a STW, com a solução belíssima, maravilhosa, né, que a gente viu, mas desafiadora. Por que eles seguiram com esse projeto com a STW? Eu acho, Júnior, que é difícil elencar um ponto do porquê que o cliente decidiu seguir com a STW nessas soluções. Eu acho que é uma conjuntura de fatores do seguinte sentido. Primeiro ponto, começa quando você comentou da multidisciplinaridade que nós temos dentro da empresa. Isso nos proporciona a implementar diversas soluções em N setores do mercado e, às vezes, uma dor que assolava um cliente resolve o problema de outro, de setores completamente distintos, mas que a nossa engenharia consegue observar e reaproveitar aquele conhecimento para resolver um outro problema. Então, a partir disso, nós começamos a construir soluções diferentes. Passamos por uma estrutura de empresa extremamente consolidada. Quando os clientes vão até a nossa sede, conversam com o nosso time, que, de novo, é maravilhoso, né? Com nosso pessoal engajado em todos os projetos. É fácil de lidar. Sejam eles projetos complexos ou não, você tem um time engajado. E o terceiro ponto, o olho no olho. Nós temos uma tratativa de negócio, a STW tem isso por essência, é a nossa forma de tratar os negócios e eu nem chamo de clientes, eu chamo de parceiros, né? E eu acho que isso é uma grande verdade internamente. Trata-se de uma verdade quando deixa de ser só um discurso e quando a gente aplica isso na vida real. Então, quando o cliente olha o olho no olho, nós próximos, tendo a minha pessoa como concentrador, mas todo um time de engenharia participando, a direção da empresa engajada com o projeto, baseado numa estrutura e baseado em todas as soluções que nós temos construído há 20 anos de história, eu acho que isso dá subsídio para o cliente olhar e dizer, ok, esse é o player que eu quero seguir, porque eu tenho certeza que eu vou receber um projeto de qualidade lá no final. E é o que acontece. Nós temos um ditado dentro da STW que é quando nós entramos em um cliente, nós nunca mais saímos. E isso é extremamente verdadeiro, né? E é o que nos norteia. E muitas vezes a gente é avisado, né? O cliente nos comunica, ó, fulano ligou para mim, pediu sobre vocês, pediu sobre o produto, e eu falei muito bem de vocês porque é uma verdade. Cara, escutar isso é muito bom, né? Não, e é exatamente isso, né? A gente não... a gente tem clientes fiéis também, né? A gente entrega as soluções aí realmente com tecnologia e isso nos mantém firme e forte com esse cliente. E aí entra uma grande vantagem da tua área, né? Clientes que já eram clientes da área de tecnologia acabar tendo soluções também de robótica, né? Mas da mesma forma, eu vou te colocar a pergunta também. Na área de tecnologia, ok, né? A gente já tem uma coisa consolidada. Na área de robótica, que os últimos 10 anos nós tivemos escaladas bastante grandes, né? Nas soluções que a gente oferece. Faz sentido isso que o Adriel também falou, que é menos difícil não seguir com a STW por causa da qualidade ou tem algum outro aspecto que tu acha que também faz parte da nossa essência quanto STW, quanto essa relação entre STW e cliente? Sim, eu acho que tem alguns pontos muito importantes, né? Quando o cliente... É sempre muito difícil, é uma jornada até o cliente consolidar uma compra conosco, e depende de fatores, né? O investimento, o projeto, é uma construção de ideias
até de fato o projeto acontecer. Só que a partir do momento que o projeto começa a acontecer e ser construído, o cliente começa a entender um pouco mais o que nos diferencia, que é o fato da parceria. Então, existe uma conversa mais amigável, existe uma conversa num nível de parceiro menos fria, uma conversa mais próxima. Mas tem um fator que eu acho que é o decisivo, que a nossa entrega para o projeto ela é muito grande. Nós temos muito forte na cabeça e como propósito fazer uma máquina que o cliente veja de primeira vez e todos os dias e conclua automaticamente. Cara, eu comprei um baita equipamento, né? Um produto robusto, um produto flexível, uma empresa que tem um atendimento de pós-venda que mantém o padrão do projeto, aquela conversa próxima, sem burocracias, um acesso facilitado à área de gerência, direção da empresa, que é muito importante, né? Então, ninguém da empresa está blindado ao contato direto com o cliente, né? Então, isso é uma coisa muito boa a nós, é uma virtude muito forte nossa. E eu vejo o seguinte, no Brasil hoje tem muitas empresas fabricantes de máquinas, de soluções. Porque o mercado europeu e americano, para trazer para o Brasil, por conta da questão econômica, ela muitas vezes inviabiliza. Então, o Brasil ele desenvolveu muitos fabricantes. Só que fabricantes que têm uma coerência de portfólio, um propósito e que façam máquinas para durar, são poucos. Então, além do contato próximo, da coerência, do apelo tecnológico, nós somos uma empresa que fabrica qualidade. E isso tudo numa segunda venda pesa. Então, isso tudo faz pensar com naturalidade que o cliente quer continuar uma carreira conosco, né? Por conta da qualidade de entrega e porque ele tem um portfólio que ele consegue ter uma longevidade. Eu não forneço só uma paletização, eu não forneço só um LGV, eu tenho toda uma construção de uma linha produtiva com ele, pensando em acondicionamento da caixa e do pallet, e tenho toda a tecnologia para processo. Então, assim, é uma jornada que ela não é infinita, mas ela tem um limite muito extenso, né? Então, tem uma construção de muitos anos com o cliente. Sem dúvida. A gente olha, né, para os nossos clientes, né? Exato. A gente costuma dizer isso. Nós não temos clientes que a gente perde, né? A gente sempre conquista novos clientes e conquista novos projetos dentro daquele cliente. Em resumo, né? Alguma coisa de bom a gente tem, né? Eu acho que esses vários fatores aí que acabam nos aproximando muito, né? A gente fala, a nossa venda ela é consultiva, né? Ela tá junto com o cliente, mas o primeiro impacto que a gente causa é aquilo entre as pessoas, né? De poder trazer uma solução não só de paletização, não só de encaixotamento, mas pensado para tudo. Talvez o cliente ele não queira planejado para o futuro. Talvez ele não queira fazer agora, naquele momento, mas a gente já vai planejar e projetar isso para que ele use lá na frente. Então, quando a gente olha para as soluções hoje de encaixotamento, paletização, AGV, LGV e warehouse, todos os clientes vão precisar e demandar desse tipo de solução. Eu acho que a gente... É claro, né, que a gente quer sempre projetos completos, linhas completas, mas quando o cliente busca uma solução isolada, a gente fornece a solução isolada, mas também fornece conhecimento para o cara para ele escalar esse negócio, né? As nossas soluções são projetadas para uma ampliação futura, para uma coerência, uma conexão com outros produtos no futuro também, né? Então, acho que isso é muito importante. Legal, legal. Bom, acho que a gente segue daqui. Adriel, considerações finais aí. O que tu espera da feira? O que achou esse primeiro dia aqui da feira? Eu achei bem movimentada, né? Mas qual que é a tua estratégia hoje aqui? Vai ter venda hoje aqui, Adriel? Como é que tu espera aí? Olha, sempre que possível, né? Minha visão da feira é muito mais ter uma proximidade com os nossos clientes. Às vezes, na correria do dia a dia, nós não conseguimos estar apertando a mão de todo mundo, estar junto com todo mundo. Nós temos N inovações que nós estamos trazendo e a feira serve muito para explanar isso, para que o pessoal consiga ver o que nós estamos fazendo lá dentro das nossas engenharias, né? A gente sempre brinca que o programador gosta de ficar numa caverna fazendo as suas coisas, e aqui é o momento que nós temos para mostrar para o pessoal
os vislumbres, né, do que nós estamos desenvolvendo e do que logo, logo eles terão na mão para trabalhar. Então, eu vejo que a feira é excelente para isso, é excelente para nós termos um contato, para ter o calor humano. E sim, de minha parte, se puder ter venda aqui, estamos com a caneta de assinar contrato pronta, né? Trouxe o talão de Talão ordem, de pedido tá no bolso, tá no paletó. É isso aí. E tu, tá preparado aí também? Como é que tá as expectativas aí, Fabrício? Sim, para não falar a mesma coisa com o Adriel, vou complementar com um ponto que eu tenho certeza que vocês três e toda a equipe pensa da mesma maneira. A gente já falou isso internamente várias vezes, né? A STW, como ela está hoje, a gente vive um sonho, né? Todos nós aqui se entregam ao lado pessoal também para a empresa, então existe é praticamente uma coisa só. A gente faz o que gosta e vai continuar fazendo, eu acho que a carreira inteira, né? Isso. E da forma como a gente vem construindo e as coisas foram se encaixando, eu acho que hoje é a concretização do sonho da STW. Legal. Então, eu acho que é isso. Fabrício, obrigado aí pela participação. Obrigado, Júlio. Boa feira para nós, né? Que dê tudo certo. Botamos alguns pedidos, de repente, Com né? certeza. Mas hoje... Ele tá com um talão, eu tô com outro. Tá bom. Valeu, obrigado, Adriel. Da mesma Obrigado, forma, Júnior. obrigado por estar aqui. Sucesso para a gente na feira, que a gente consiga mostrar não só o que a gente tem de produto, mas o que a gente tem de tendência. A gente olha para frente e diz, nós vamos chegar lá. Exatamente. Obrigado de novo. Boa feira para vocês aí. Obrigado. Nós seguimos aqui diretamente do stand da STW, FISPAL 2025, STW. Somos a inteligência que move a indústria.